Bom dia, igreja. Você está feliz com o Senhor? Amém. Aleluia. Deus tem sido bom para você? Amém. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Inspirado pela ministração da pastora Dulce no domingo passado, eu já estava pré-organizado a minha ministração na quarta-feira e hoje pela manhã. Então não tem como fugir muito, porque muitas foram as minhas anotações, muito foi o que Deus ministrou ao meu coração. Então, a gente segue. Esse texto é um texto muito usado, comumente utilizado quando se trata de dízimos e ofertas. Amém? Essa parte, irmãos, eu vou buscar aqui ministrar esse conteúdo. Eu trouxe essa ministração na quarta-feira, né? Dado o horário, não sei se vou conseguir, porque a ideia é fazer uma introdução para entrar na mensagem, né? Vamos lá, Malaquias capítulo 3, versículo 10, um grande número de irmãos aqui conhece esse texto que diz: Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu santo nome nesse lugar. Te damos graças, Senhor, e te pedimos, abra o nosso entendimento, a nossa compreensão a respeito da tua palavra, a nossa visão correta, o nosso relacionamento correto sobre tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco a respeito desse assunto, a respeito de dízimos e ofertas, a respeito do recurso que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Pai, eu louvo o teu santo nome e te agradeço. E toda a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Tome o seu lugar e vamos meditar um pouco aqui na palavra do Senhor, nesse texto aqui de Malaquias. Comumente esse texto, ele é utilizado, né, seja nas pregações que fazemos na igreja, seja no ofertório que realizamos, mas algo eu quero ressaltar aos irmãos nessa manhã. Quando o assunto é dízimos e ofertas, o assunto dinheiro não é a primeira coisa, não é a prioridade no contexto bíblico. E isso é muito relevante, isso é muito importante, para que nós possamos dizimar e ofertar da melhor forma, da forma bíblica, da maneira como o Senhor deseja que nós possamos fazer. Quem estava aqui na quarta-feira, ouviu a ministração? Amém? Dízimos e ofertas não trata de primeira desse assunto, mas se refere ao caráter espiritual do dizimista, ao caráter espiritual do ofertante. De modo que é muito claro e é muito próprio compreender de quem dizima são os filhos. É próprio dos filhos dizimarem. É próprio daquele que tem um coração arrolado, o coração envolvido, o coração entregue. Isso diz mais respeito a você e a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus, do que propriamente de recurso, propriamente de dinheiro. Fica claro a gente entender isso quando a gente percebe. Você já viu um casal que está para se casar? A paixão, o amor, o desejo de formar uma nova família, desejo de estar junto, é a casa que vai morar,
São os bens que necessitam, e a geladeira, aquela frost free, freezer embaixo, geladeira em cima, aquele fogão de 9 bocas. É para cozinhar para a família toda. Não me pergunte que fogão é esse, meu irmão. Eu estou aqui no mistério mesmo. Estou aqui falando. A gente tem fogão dentro e fora de casa, é ou não é? É ou não é? Fritura do lado de fora. Coisas assadas, enfim, é dentro de casa. Então é 9 bocas mesmo. Aquele conjunto de panela, de cerâmica. Teflon já era, né? Agora é cerâmica. Aquele casamento que, meu Deus, é um negócio. Aquela festa que impressiona, principalmente a noiva. Mas há quem não prefira a festa, há quem prefira uma viagem. Não, vou viajar. Então você se questiona, a gente vai fazer a festa, a gente vai viajar, o que a gente vai fazer? E parece que o recurso que tem na mão é muito pouco para tudo aquilo que se deseja fazer. Parece que não cabe no orçamento, parece que é difícil. O sofrimento é porque você quer realizar tantas coisas, mas não há recurso suficiente que atenda às necessidades. Você vai morar, você vai alugar? O carro é próprio ou não? Vai de Uber? Quantas são as demandas para aquele que tem dentro de si essa aspiração, que é a aspiração do casamento? Eu mencionei o nosso casamento, meu e da Leilane. Nós estávamos dentro de um casamento, casamento do Jairo e da Rosângela, quando decidimos nos casar, né? E a promessa que tinha na época era que ela ia para o Espírito Santo. Então eu tinha que resolver minha vida em pouco tempo, senão no ano seguinte eu teria que ir para o Espírito Santo, né? Para que a gente pudesse continuar aí por telefone, né? Até o casamento. Então apressamos as coisas e em 8 meses casamos. Então parece que tudo é muito corrido. Não, parece não, tudo é muito corrido. Tudo é rápido demais. As necessidades, aquilo que se quer fazer, né? Depois que a gente casou, aquela pressa acabou, né? Leilane, os pais dela ainda ficaram aqui 2 anos. Marília, o que aconteceu? 2 anos o pai ainda está aqui? Não sei, pergunta a ele. Foi assunto, eles tiveram agora, foram embora esse final de semana, né? Ele falou, não sei por que a gente ficou aqui, mas o certo era você ter ido comigo para o Espírito Santo. Mas essa é a vida, esse é o meio, são os sonhos, são as aspirações, é o desejo do coração, a expectativa, é o amor envolvido, são os projetos arrolados, onde o recurso, o dinheiro, não é um fim em si, mas o recurso, o dinheiro, é um meio. É algo que eu preciso para adquirir algo que é mais valioso. Mais valoroso não é o recurso, mas mais valoroso é a família que eu estou me propondo a construir. Mas não sei se você já teve essa oportunidade de estar próximo, perto, e aí já é uma outra situação, de um casal que está à beira da separação. A data já está marcada, os papéis já estão escritos, tudo terminará a partir de uma assinatura, tudo se findará
naquele instante. O que é que se discute num ambiente como esse? Que tipo de conversa, ou que tipo de olhar normalmente é visto num contexto, num ambiente como esse? Cadê o meu dinheiro? Quanto é que tem na conta bancária? O cachorro vai ficar com quem? E o carro? E a casa? Onde não há afeto, onde não há expectativa, onde não há um futuro, onde não há amor, rancor é o que prevalece, a tristeza é o que se estabelece. Num ambiente como esse, é o dinheiro que fala mais alto. É o dinheiro que grita. E isso, irmãos, eu falo porque há alguns anos, 2 anos ou 3 anos, acho que um pouco mais que isso, Deus já tem falado muito ao meu coração, e eu nunca ministrei dessa forma sobre esse assunto. Porque sim, nós somos a noiva de Cristo. E nós precisamos manter a nossa paixão por Ele. Não podemos perder isso de vista. Não podemos perder esse entendimento. E isso é muito importante para que você possa se avaliar. Aonde está o seu coração? Ou que tipo de relacionamento você tem tido no contexto da igreja em relação a isso? Porque é próprio que muitos irmãos, no início da sua caminhada, no primeiro amor, estarem apaixonados pela obra, o desejo de ver o reino crescer, desejo de ver o agir de Deus por todos os lados, desejo de ver na vida de outras pessoas, de outros casais, de outros adolescentes, a vida dessa pessoa transformada, e para isso não mede esforços para pagar o encontro de casais, para isso não mede esforços para custear o retiro dos jovens, para que possa ver na vida daquele da vida daquele adolescente, a transformação que ele viu na vida do seu filho, a transformação que viu no seu próprio casamento. Mas quando você percebe uma pessoa que está esfriando espiritualmente, o cenário é completamente diferente. O dinheiro parece que fala um pouco mais alto. E tudo que resta é olhar os bens. Ofertar parece ser uma dificuldade. Dizimar parece ser um conflito. Onde não há amor, toda visão se volta para o resto, para aquilo que é menos importante. E meu objetivo nessa manhã, com essa ministração, é fazer com que você avalie como você tem ofertado ao Senhor e dizimado ao Senhor. Como que está o seu coração? Como tem sido essa prática? Porque no meu entender, e naquilo que a palavra me traz por ensinamento, dízimos e ofertas é um termômetro. É um termômetro para a nossa vida espiritual. É um dos, né? E é muito importante que a gente compreenda isso. Que a gente perceba. Jesus trouxe isso de uma forma muito clara, muito expressiva, explicando com clareza qual é o juízo de valor que Ele faz para cada coisa.
de modo a mensurar quão valoroso é o dinheiro, e de modo a mensurar quão valorosas são as pessoas para ele. Queria que nessa hora você olhasse para quem está do seu lado e diga: meu irmão, você tem valor. O seu valor não se mede pelos recursos que você tem. Diga para ele. O teu valor se mede por aquilo que você é. Meu irmão, o nosso preço já foi pago na cruz do Calvário. E isso não tem valor. O mundo pode dizer que todo mundo tem o seu preço. E eu te digo, eu respondo a uma pessoa assim: tem. Mas o meu preço já foi pago na cruz do Calvário. Em Lucas 15, abra aí. Lucas capítulo 15, Jesus trata desse assunto. Trata de forma que nós venhamos a ter uma visão correta dos recursos que Deus coloca em nossas mãos. Eu me aterei a partir do versículo 11, mas eu quero fazer um comentário a partir do primeiro versículo, onde Jesus aqui inicia, o versículo 1 e 2 diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebeu pecadores e come com eles. Jesus estava criticando aqui a perspectiva daqueles fariseus. Jesus estava aqui quebrando paradigmas, estabelecendo um novo olhar, fazendo com que todos os ouvintes pudessem observar o pecador e nada mais. Pudessem observar a necessidade daquele que está em pecado, aquele que está afastado, e a necessidade de retornar ao caminho. E ora ele usa a figura da ovelha, ora ele usa a figura da dracma, que é o recurso financeiro. E por fim, ele une as duas coisas na parábola da ovelha perdida. Aqui, Jesus fala da ovelha perdida como um pecador perdido que se arrepende. Fala da dracma perdida também como um pecador que se arrepende. Ou seja, a ovelha nos representa e a moeda, ela também nos representa. Mas quando contou a parábola do filho pródigo, mostrou o que na verdade importa. Então leamos aí o versículo 11. A partir do versículo 11, que diz: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Ora, se na nossa cultura, se no nosso contexto, para que um filho possa receber a herança do seu pai, é necessário que esse o faça de bom grado, ou melhor, ou principalmente pela cultura, esse já tenha falecido. Quanto mais isso é tão forte na cultura oriental. Para aqueles ouvintes que ouviam Jesus dizer isso, essa declaração era uma ofensa muito grave. E apesar daquela ofensa, aquele pai repartiu
a herança. Apesar daquela ofensa, aquele pai tinha noção clara de que o mais valoroso não era o recurso que ele estava repartindo. O mais valoroso ele já estava perdendo, que era o seu próprio filho. O mais valoroso estava saindo por aquela porta. E aquele homem, aquele jovem, o filho mais moço, saiu para viver dissolutamente e aproveitar tudo aquilo que ele considerava, ou que o mundo considera por valoroso, por precioso. Até um dia que o dinheiro dele acabou, então o seu valor para o mundo também acabou. Até o dia em que o recurso que ele tinha em suas mãos se extinguiu, exterminou, e num contexto que ele estava, ele não valia mais do que os porcos daquela cidade. Porque nem a comida que aqueles porcos comiam, queriam dar para ele. Vivemos num contexto, irmãos, em que dinheiro está valendo muito mais do que deveria valer. Vivemos num contexto em que as pessoas são usadas para alcançar esse fim, para chegar lá, para enfim ter esse recurso na mão. Vivemos num contexto em que diante da crise, diante das dificuldades, parece que cresce o olhar e a expectativa em torno do recurso. E é muito importante que nós possamos manter a visão correta e coerente do valor do recurso financeiro na nossa vida. E do valor de quem está do seu lado. Do valor de quem está dentro da sua casa. Do valor de quem trabalha com você. Do valor daquele ente querido que por um contexto, um momento difícil, aciona você precisando desse bem, precisando de um valor, de um recurso, seja para pagar uma conta, seja para atender uma necessidade, um remédio, a ida ao médico. É muito importante que nós possamos não perder de vista o que na verdade importa. Aquele filho, ainda com a sua mentalidade do mundo, ele retorna para casa, porque ele saiu não como filho, no seu coração ele já se considerava um bastardo. No seu coração ele rejeitou a paternidade do seu pai. Ele retorna com o mesmo coração. Ele retorna para se tornar um servo, porque ele diz: os servos do meu pai. Ele faz menção dos servos, e como são bem tratados, e como são bem cuidados. Ele retorna para se tornar um servo do seu próprio pai. E ao retornar, o pai não recebe como servo, mas recebe um filho como filho. Apesar do erro, apesar da atitude, da visão, da perspectiva corrompida, aquele pai não olhou para nada daquilo, mas aquele pai celebrou uma festa. Talvez Deus te use, meu irmão, para que nesse encontro de casais, aquele casal que está passando por muita dificuldade financeira, e a crise se espraia para dentro do casamento, que Deus possa te usar. Amém? Que Deus possa usar a sua vida para semear na vida daquele que precisa hoje, assim como nós fizemos, oramos pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos. Oramos pelos nossos familiares, porque nós precisamos não perder de vista do que na verdade importa.
alguém da nossa comunidade cristã que tem tido dificuldade financeira para vir à igreja, mas por constrangimento nem compartilha isso com ninguém, mas pelo seu cuidado, pela sua sensibilidade espiritual, você está percebendo a ausência, você está percebendo que ele não está junto, que ele não está presente. Então é justo, irmãos, que diante de tantas desculpas, diante de tantos não posso ir, não vai dar essa semana, enfim, que você possa ser usado e possa perceber se a questão é financeira e ser usado pelo Senhor. Vem, meu irmão, não estou de carro, já vou morrer no dinheiro mesmo. Ou vem, meu irmão, ó, toma esse cartão aqui, ó, Rio Card. Ah não, ó, vou dividir a passagem com você. Mas nós não podemos perder de vista o que na verdade importa. Nós não podemos perder de vista isso, meu irmão. O dinheiro, ele é um espírito, e se a gente não vigia, ele ocupa um espaço que não lhe pertence. Ele não pode estar entronizado, mas quem deve estar entronizado na nossa vida é o Senhor. Ele sim deve estar entronizado na nossa vida. No meio da festa, o filho mais velho que estava fora retorna, ouve o barulho e pergunta aos servos: o que está acontecendo? O seu irmão retornou para casa, o seu pai fez uma festa. O coração do filho que estava era igual ao coração do filho que foi, o coração de bastardo. Ele não se sentia filho, ele se sentia órfão. Não porque o pai não o amava, mas porque a sua relação com o seu pai não era uma relação de intimidade, não era uma relação próxima. Da mesma forma como o primeiro filho tinha um relacionamento com o seu pai, mas olhava com um amor indevido pelos recursos que aquele pai possuía, o filho mais velho também olhava para os recursos do seu pai com um amor indevido. Porque quando ele se aproxima do seu pai, quer dizer, quando o seu pai se aproxima dele para tentar arrazoar diante da circunstância, ele questiona que apesar de todo o seu trabalho, o pai nunca deu nada para ele festejar com seus amigos. E a resposta do pai àquele filho é: ah, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu possuo lhe pertence também. Onde está essa falta de paz? O que justifica essa inquietação? E isso para nós precisa ser compreendido, para que nós possamos compreender se a nossa filiação está comprometida por aquilo que o nosso pai pode dar ou não. Se a nossa perspectiva, se o nosso olhar para com Deus é um olhar comprometido da forma como nós lidamos com o recurso financeiro. Em Romanos 8, versículo 32, não precisa abrir, diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as coisas? Se Deus entregou o seu próprio filho, o que mais ele não fará por você, meu irmão? O que mais ele não fará pela sua vida, pela sua casa? O que mais ele não poderá mover a seu favor? Será que o nosso relacionamento quanto dízimos e as ofertas é um relacionamento de troca? É um relacionamento em que, no instante em que eu dizimo, em que eu oferto, pronto, agora sim, por razão do preço que eu paguei, por razão do valor que eu colaborei, eu vou ser abençoado?
Não há preço, meu irmão, que se compare àquele que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário. Tudo que nós fazemos é muito pouco. Tudo que nós podemos fazer é muito raso. Nem de longe se compara o preço e a dádiva da vida abundante hoje e da vida eterna no porvir que Deus nos garante. Então nessa manhã eu venho convidar você a refletir como está o seu relacionamento com Deus. Que nós não sejamos como o filho pródigo, que nós não sejamos como os filhos de Adão e Eva, como o filho de Adão e Eva, Caim, que em 1 João considera que Caim não poderia fazer nada diferente daquilo que ele fez, porque o seu coração era maligno. Ele ofertava, ele colaborava, mas no íntimo a sua motivação não era correta. Em Gênesis, o texto de Gênesis, capítulo 4, o texto relata que agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, e ao passo de que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Ora, quando nós compreendemos essa referência do Gênesis capítulo 4, veja a ordem de importância no texto. Leia aí de novo, irmão. Leia aí. Vai lá, Gênesis, versículo 4. 4, versículo 4. Obrigado. 4, versículo 4. Mais embaixo, né? Agradou-se o Senhor, vamos ler todos juntos? Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Olha a ordem de importância. Deus não se agradou de e da sua oferta. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Meu irmão, quando Deus não se agrada, Ele rejeita o ofertante, mas rejeita também a oferta. Quando Deus se agrada, Ele recebe o ofertante, mas também recebe a oferta. Quando você vir ofertar ao Senhor, quando você vier dizimar ao Senhor, venha com o coração correto. Porque se assim você fizer, Deus vai te receber e também receberá a sua oferta. Deus vai se agradar de você e vai se agradar daquilo que você está ofertando. Porque há uma relação de entrega, há uma relação de comprometimento com aquilo que você se coloca na dependência de Deus. Senhor, eu te entronizo. Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Senhor, nada mais falará mais alto do que senão a Tua palavra no meu coração, na minha família, nas minhas decisões, nas motivações, nas minhas emoções. Senhor, seja um antídoto para que o espírito que opera no mundo não venha operar na minha vida também. Senhor, me ensina a dar valor ao que na verdade importa. Amém, irmãos? Amém. Bem, eu não vou continuar a outra ministração, porque é impossível.
mas eu vou finalizar. 10 para as 11, não dá. Vamos lá. Amém. Abra aí o texto de Atos capítulo 5. Meu objetivo, irmãos, era só fazer uma introdução, mas deixa para uma outra oportunidade. Atos capítulo 5, a partir do versículo 1, conta a história de Ananias e Safira. E eu aprendo nesse texto como ofertar com o coração correto. E como Deus não se agrada de uma oferta entregue de qualquer forma. Não importa o valor que seja essa oferta. Vamos lá, versículo 1 diz: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Vou repetir, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Como o nosso assunto aqui, irmãos, é dízimos e ofertas, e o texto ele é muito rico, muito rico. Eu não quero entrar aqui em outros parâmetros, apenas fazer a consideração, né, de por que Ananias e Safira morreu, por ter ofertado de forma enganosa, por ter mentido. Por que Ananias e Safira morreu? Isso me lembra claramente o Velho Testamento. Isso me lembra claramente o Santo dos Santos, o lugar onde não entra pecado. No instante em que Pedro pergunta para Ananias e pergunta para Safira, no instante ele pergunta: por que mentistes ao Espírito Santo? Ora, Ananias estava falando com Pedro. No entanto, Pedro, ao questionar Ananias, o questiona dessa forma, e da mesma forma como Safira.
Então eu não quero entrar aqui, enfim, tem tanta coisa nesse texto, nós poderíamos em outra ocasião ministrar esse texto, tratando, né, de todos os pormenores. Mas a questão é que naqueles dias, naquele tempo, naquela época, era a prática de muitas pessoas, de muitos daquela congregação, vender um bem que tinha, vender os seus bens e ofertar e colocar aos pés dos discípulos. Há um texto anterior aqui em Atos, que fala sobre Barnabé, natural de Chipre, né? Como falamos quarta-feira, Chipre, a ilha de Chipre é como se fosse a ilha de Fernando de Noronha, e que Barnabé vendeu um terreno em Fernando de Noronha e ofertou aos pés dos discípulos. Meu irmão, é muito dinheiro. E foi com esse coração, foi nesse ambiente que Ananias e Safira, observando todo aquele movimento, desejou também participar, mas de maneira indigna. Porque querendo os louros, a apreciação pública, querendo ali promover talvez uma ascensão social, vislumbrar uma santidade aos olhos daquele que vê, um comprometimento para aquele que observa, que na verdade é enganoso, movidos por Satanás, ofertaram indignamente. Sim, irmãos, Deus, Ele não aceita a oferta indigna. Deus, Ele não aceita uma oferta que não comprometa o próprio ofertante, que não está conectada, que não está vinculada com aquele que oferta. Não podemos simplesmente pegar um valor e colocar na salva, como se aquele valor não fosse importante para você ou para mim. E quando digo valor, não estou me referindo ao quanto que é, porque talvez você tenha se proposto no coração, toda vez que entrar na casa do Senhor, ofertar todas as vezes, e fazendo aí o seu orçamento doméstico, você viu que você não pode passar de R$1 por culto, R$2 por culto. Então, meu irmão, oferte R$1 por culto, porque é o teu compromisso com Deus. O recurso que está na sua mão, ele não é como o sistema diz. O que é R$5? Não é nada. O que é R$10? Não é nada. Agora, R$50 é dinheiro. R$100 é dinheiro. Mas que esse comprometimento seja algo em que você faça no teu íntimo para com Deus. Senhor, eu quero te honrar. Não muito pelo valor que eu oferto, mas pela disposição do meu coração em poder te honrar. A cada oportunidade eu quero te honrar. A cada circunstância eu quero marcar, Senhor, aqui está. 50 centavos, meu irmão, é o teu compromisso com Deus. Que o valor seja muito mais por aquilo que você faz do que pelo valor que você deposita. Que o valor seja muito maior do que pelo teu compromisso com Deus, do que pelo recurso. Porque isso significa o coração de um filho comprometido com seu pai. Mas isso não diz respeito a valores. Claro, a igreja tem as suas campanhas, a igreja tem as suas demandas. A igreja se enganja para adquirir um bem, para fazer algo, enfim. Mas tudo que nós venhamos a fazer, meus irmãos, possamos fazer com o coração correto. Que não haja Ananias e Safira no nosso meio. Que enquanto dizima, observa e escreve em letras garrafais o seu nome no envelope.
e atenta no seu coração, no instante em que os pastores que fazem a observância dos valores, possa relacionar o valor à pessoa. Que não possamos ter no nosso meio filhos pródigos, que oferta pela necessidade, a necessidade de não ser castigado por um Deus que oprime, segundo a sua perspectiva, e a necessidade de ser galardoado, porque afinal de contas é quase uma aplicação financeira. Eu vou ofertar e o Senhor vai me dar, porque está escrito. Todas essas construções, irmãos, são construções que a gente vê fora. A gente vê na televisão. A gente vê muitos cristãos defendendo e discursando sobre isso. Nós precisamos nos afastar e nos conectar com aquilo que a palavra nos diz. A pessoa usa o texto bíblico, mas está fazendo a exegese errada, está fazendo a leitura errada, está esquecendo que Deus é amor, está esquecendo que a natureza de Deus é a bênção, e é natural para um Deus que abençoa, abençoar. É natural para um Deus que ama, amar. E que Ele não vai amar muito mais você, ou vai derramar milhares e milhares de dinheiros na sua conta bancária. Existem princípios, e nós cumprimos com os princípios. Assim como o pastor Dário Brunet disse, né? Cumpra com os princípios, e Deus cumpre com as promessas. Existem princípios que precisam ser cumpridos. Existem orientações que, se cada um de nós que desejamos ser abençoados, seremos abençoados. Deus não obriga você a ter saúde, mas Ele deseja que você seja uma pessoa saudável. É ou não é? Ele não ordena que você tenha, Ele não orienta que você tenha cuidado pelo seu próprio corpo. Pelo menos é isso que o livro Dinheiro, um assunto altamente espiritual, do bispo Roberto McAllister, nos fala. Saúde você tem se você quiser. Santidade, espiritualidade, a sua intimidade com Deus, você tem se você quiser. E prosperidade também. Você tem se você quiser ter prosperidade. E prosperidade é diferente de riqueza. Vamos ler aqui no texto, no livro do bispo. Na página 117, ele faz referência ao texto de 1 Reis 17, 11 e 12, né? Onde é a história de Elias e a viúva de Serepta, em que a viúva só tinha aquilo para comer, para si e para o seu filho e morrer. E Elias pede para que, além de fazer para eles, possa fazer para o profeta também. No desfecho dessa história, mostra que no instante em que ela dispõe no coração em fazer aquilo, em ofertar ao profeta, ela é abençoada. E o bispo traz a seguinte referência aqui, né? Na continuação, 1 Reis 17, 13 e 14. A farinha da sua panela não se acabará, e o azeite da sua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Ou seja, até o instante em que a escassez social, a escassez que aquele povo, que aqueles que estavam vivendo naquela ocasião, aquela crise, porque não chovia, não tinha condições de arar a terra, não tinha condições de trabalhar, era necessário um milagre, porque senão não havia recursos para sobreviver. No ambiente de crise, tão parecido quanto o nosso, a prosperidade veio, o milagre veio para atender
a necessidade, até o dia que chova sobre a terra. O bispo disse: ficou rica aquela viúva por obedecer ao profeta? Absolutamente. Ela ficou próspera durante a fome provocada pela seca, quando a terra não produzia fruto, verdura ou cereal. A panela da viúva foi uma fonte inesgotável de farinha, e a botija, fonte inesgotável de azeite. Nunca mais passou ela necessidade, ela se tornou próspera. Há pessoas bastante zangadas ou decepcionadas com Deus, pois sendo dizimistas, ainda não se tornaram ricas. Como porventura esperar tal coisa? Porventura garante Deus que seremos ricos ou milionários? Nunca. O que Ele promete é prosperidade, coisa bem diferente. É ausência de necessidade, é provisão milagrosa de tudo quanto se precisa para viver. Com isso, finalizo. Outra mensagem está aqui, tá, gente? Em outra ocasião eu vou ministrar sobre ela. Quando dizimamos com o coração correto, quando ofertamos com o coração correto, nós nos desvencilhamos da mentalidade desse mundo. Nós honramos ao Senhor, colocamos Ele em um lugar de honra, e sim, somos abençoados por aquilo que ofertamos. Somos abençoados, não pelo valor, mas pela atitude de honrar e de se conectar com Deus. Porque se essa referência é um dos termômetros, se esse é um dos termômetros da nossa vida, se essa é uma maneira de me conectar, em que eu não confio no meu bem, eu estou dentro de casa, briguei com a minha mãe, mas eu trabalho, eu tenho meu dinheiro. Eu estou dentro de casa, entrei em conflito com a minha esposa, quero ver se virar sozinha. O que na verdade importa? Eu estou dentro do trabalho, eu como patrão, vejo os funcionários ralando, pagando o preço, e eu estou fingindo que eu não estou vendo. O banco de horas dele, está indo para o ralo, e ele nunca recebe aquilo que ele está servindo à empresa. O que na verdade importa? O nosso coração precisa fazer o que precisa ser feito, tendo Cristo Jesus como o Senhor e não o dinheiro na nossa vida, tendo a nossa confiança no Senhor e não tendo a nossa inclinação no recurso que possuímos, na nossa capacidade. Louco é aquele que vende aquilo que tem para multiplicar e para desfrutar e para viver, como se tudo na vida fosse só isso. Ah, meu irmão, a nossa vida é muito mais do que ouro e prata, e o dinheiro não pode ocupar o centro do nosso coração. Que a nossa motivação em ofertar ao Senhor seja uma motivação de alguém apaixonado, a motivação de alguém que vai se casar.
Não vou me casar. E dinheiro nenhum nesse mundo é suficiente para tudo aquilo que eu quero. Talvez você esteja aqui nessa noite, irmão, e você diga: olha, eu sou que nem essa viúva de Sarepta. Trabalho para o governo e há uma escassez danada, não tem nada. E eu tenho conversado com alguns irmãos que têm compartilhado o milagre que têm vivido nesses dias. Irmãos que trabalham para o Estado declarando falência, mas Deus tem suprido. Deus tem agido com misericórdia e com graça. Agora, se você não está desfrutando disso, olhe para dentro do seu coração. Será que você está lidando com Deus da melhor forma? Será que você está dando valor ao que na verdade importa? Que os recursos que você tem, meu irmão, seja para ser bênção para você, seja para ser bênção para o seu futuro, para a sua família, seja para abençoar outras pessoas, não pelo recurso, mas pelo teu desejo de realizar projetos, de ver o agir de Deus se movendo e se movendo, e se movendo, e se movendo. Que vidas possam chegar aos pés do Senhor, porque você decidiu levar os filhos dele para a igreja. Os filhos se convertem, eleva os pais. Que nesse encontro muitos casais possam se render aos pés de Jesus com o recurso que você despendeu para abençoar essas vidas, para abençoar essas pessoas. Que muitos jovens que poderiam estar se perdendo nas drogas possa ver você como instrumento para que ele possa ganhar a salvação eterna. Seja boca de Deus, seja instrumento nas mãos do Senhor, porque do contrário, até o casamento fica difícil. Casar é muito caro, gasta muito dinheiro. Vamos cantar essa canção, vamos ficar de pé. Não há ouro ou bens, nem riquezas também que me afastem. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Te entronizamos, Deus.
nem riquezas também que me afastem do meu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Incomparável Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Jesus, Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Aleluia! Em se tratando do que mais importa, eu recebi aqui já no início da pregação, no meio, não sei, um recadinho de uma pessoa que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia! Aleluia! Oh Deus! Cadê você? Cadê você? Onde é que você está? Nós queremos orar por você. Irmãos, o Carlos Alberto, ele se desviou da igreja Dom Avildo de Alcântara quando tinha 14 anos de idade. Hoje ele tem 50. Ele está retornando. Onde está você? Onde está você?
Vem, essa é a hora, esse é o momento. Esse é o momento. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Jesus, Ele te ama. E Ele quer restaurar. E Ele quer restaurar. Ele quer te restaurar. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Estenda as mãos para cá. Pode sair enquanto nós estivermos orando, não tem problema. Vamos orar por ele. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós te damos graças, Pai, pela vida do teu filho, pela obra, Senhor Deus, que o Senhor continuará fazendo na vida do teu servo, Pai. Ó Pai, porque uma vez filho, filho para sempre. Ó Deus, e tudo aquilo que o Senhor precisa restaurar e transformar na sua vida, Pai, venha operar, Senhor Jesus. Toda restituição, toda transformação, toda renovação, Senhor. Ó Deus, ensina o teu filho a caminhar por essa estrada, pisando nas mesmas marcas que o Senhor escreveu no chão, para que nós possamos andar. Vamos repetir essa oração junto com ele. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa manhã, eu retorno para casa. Transforma a minha história. Transforma a minha vida. Me perdoa pelos meus erros, pelos meus pecados. Faz tudo de novo. Escreve meu nome no livro da vida. Seja o meu Deus, porque eu sou o seu filho e retorno para casa. Amém e amém. Estenda suas mãos. Vamos orar nos despedindo, amém? Senhor Jesus, que a paixão por Ti nunca se acabe, que a fé nunca se afaste dos nossos corações, que esse amor, Deus, que o Senhor derrama sobre nós, venha se renovar a cada manhã, Senhor Jesus, a cada manhã, que possamos, Deus, Te entronizar sempre, Te honrar sempre, que possamos dizimar sim, que possamos ofertar sim, mas com o coração devido, com a motivação correta, Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque são os filhos que dizimam, são os filhos que ofertam, a promessa é para os filhos. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, muito obrigado porque houve salvação. Pai, que muitos possam ser salvos pela obra daquilo que fazemos, Senhor Deus, pela retidão em que mantemos os nossos corações. Dá-nos um domingo abençoado. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Um bom domingo a todos.